Jefferson, muito obrigado e boa tarde a todos. Que a graça e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vocês nessa tarde. Meus irmãos, é uma alegria, uma responsabilidade, por certo, mas é uma alegria muito grande poder estar com vocês nessa tarde, nesse culto, nessa reunião de oração, para juntos meditarmos na palavra do Senhor. E hoje eu quero compartilhar com os irmãos uma mensagem que já há algumas semanas vem ardendo no meu coração. Fala também, é claro, sobre oração. E eu peço ao Espírito de Deus que nesse momento venha também falar ao seu coração, à sua família, que Ele possa iluminar as nossas vidas e à luz da sua palavra edificar-nos. Para tanto, eu queria te convidar para abrir a sua Bíblia comigo no primeiro livro de Samuel, lá no Antigo Testamento, o primeiro livro de Samuel, no capítulo 1. Nós faremos a leitura deste pequeno capítulo. São 28 versículos e leremos toda essa história juntos. E baseados nesse texto, nós vamos meditar nesta mensagem hoje. 1 Samuel, capítulo 1. Você pode acompanhar aí na projeção do texto na sua tela, mas se for possível ter a sua Bíblia em mãos, depois, uma vez lido o texto, nós estaremos meditando detalhadamente. 1 Samuel, capítulo 1, estou utilizando a versão de Almeida Revista Atualizada, e diz assim: Houve um homem de Ramataiã, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Rofni e Finéias, como os sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana, e com amargura de alma orou ao Senhor, e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei, por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada, e lhe disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte,
porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: acha a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu, e passado o devido tempo, teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu e disse a seu marido: quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar para sempre. Respondeu-lhe Eucana, seu marido: faze o que melhor te agrade. Fica até que o desmames. Tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e criou o filho ao peito até que o desmamou. Havendo-o desmamado, levou-o consigo, com um novilho de 3 anos, um efa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor, a Siló. Era o menino ainda muito criança. Imolaram o novilho e o trouxeram o menino a Eli. E disse ela: ah, meu senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo, orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali o Senhor. Muito bem, meus irmãos. Da crise à conquista. Esse é o tema da nossa mensagem hoje. Da crise à conquista. E ao ouvir assim esse tema, já de início, nós podemos identificar 3 coisas. Primeiro, que a mensagem fala sobre uma crise, isso é óbvio. Segundo, que a história termina com uma vitória, com uma conquista, isso também está explícito. Mas em terceiro lugar, talvez não tão nitidamente, não tão explicitamente, está o fato de que existe uma trajetória implícita. Existe um caminho que é percorrido por Ana, a personagem principal dessa história, levando-a de uma crise profunda a uma vitória maravilhosa. E é exatamente essa a proposta de nossa reflexão hoje. Eu queria pensar com vocês então sobre esse tema da crise à conquista. O texto começa, nós lemos aqui no versículo 1, o texto inicia apresentando o esposo de Ana, cujo nome é Eucana, significa eu pedi ao Senhor. O texto fala da sua origem, Ramataiam Zofim, que é uma região montanhosa de Efraim, e fala também da sua genealogia, conforme lemos aqui no texto agora há pouco. Ramataiam Zofim era uma pequena vila no centro de Israel, pertencente ao território destinado a Efraim, não distante de sua fronteira com Judá, cerca de 8 quilômetros ao norte, de onde mais tarde seria a cidade de Jerusalém. Mas já no versículo 2, a Bíblia nos fala aqui, de maneira geral, no quadro, sobre a crise de Ana. Perceba, o versículo diz assim: tinha ele, Eli, 2 mulheres. Aí já começa. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, e aí vem a ênfase. Ana, porém, não os tinha.
Aí começa um pouco da crise de Ana. É interessante notar que o nome Penina significa pedra preciosa. Mas, na verdade, irmãos, de preciosa, Penina não tinha nada. Por outro lado, ela era uma pedra no caminho na vida de Ana. Se não, vejamos. A crise de Ana, para que nós possamos ter uma visão mais completa e entender melhor, eu gostaria de começar com uma definição do que é crise. Embora seja uma palavra que ultimamente tenhamos ouvido e lido e falado muito, mas entre tantas definições, crise é qualquer situação que ameace causar danos. Crise é um momento decisivo, é uma alteração repentina no curso de algo ou da própria vida. Isso é crise. Entre tantas definições, essa é uma delas. E nós, para entendermos a crise de Ana, como disse, precisamos separar por áreas, por etapas. Dessa maneira nós vamos poder precisar a dimensão, a profundidade, a abrangência da crise que viveu Ana, da alteração que houve na sua vida. Eu gostaria de tentar separar em algumas etapas essa crise de Ana. Vamos começar na área da sua saúde física. Saúde física. No final do versículo 2, o texto nos informa que Ana, porém, e esse porém está em contraposição à situação de Penina, Ana, porém, não tinha filhos. E aqui nós temos a informação do problema físico de Ana, que era a sua esterilidade. Isso é fato conhecido, notório. Mas o que eu queria trazer para você pensar e entender um pouquinho mais nessa tarde é que esterilidade, segundo o dicionário, é aquilo que já não tem mais como se reproduzir para poder dar continuidade da sua espécie. Só que existe uma diferença entre esterilidade e infertilidade. Você sabia disso? Sim, existe uma diferença entre esterilidade e infertilidade. E para falar sobre essa diferença, eu gostaria de ler o artigo da doutora Juliana Mato, que ela publicou, e essa médica, ela é especialista na área de reprodução humana, e ela faz parte da equipe ali da Universidade USP de São Paulo, nessa área de reprodução humana. A doutora Juliana escreveu um artigo explicando essa diferença. E ela diz assim: infertilidade é o resultado de uma falência orgânica, e ela exemplifica o seguinte: quando um casal não consegue engravidar após um ano, pelo menos um ano, de vida sexual ativa e contínua, sem estar usando qualquer método contraceptivo. O casal não consegue engravidar, tem alguma dificuldade. Mas passado o tempo, faz-se algum tipo de tratamento, usa-se algum tipo de recurso, e logo então a mulher consegue engravidar. Então o problema que ela passava era um problema de infertilidade. Agora, já esterilidade é a condição irreversível, diz a doutora. Uma condição irreversível que impede a concepção. É a impossibilidade que tem, seja o homem ou seja a mulher, de reproduzir. O interessante nessa história é que Eucana teve filhos com Penina. Isso quer dizer que o problema de saúde não estava em Eucana, mas sim em Ana. E o texto que nós lemos, ele não diz que Ana tivesse problema de infertilidade, mas sim esterilidade. Então era um problema físico, era um problema muito grande. Isso fica bem claro aqui no texto que nós lemos nessa tarde. Quem era estéril aqui na história era Ana. Mas a crise de Ana abarca outra área de sua vida, não apenas na saúde física, também com relação aos seus sentimentos, a saúde emocional.
Perceba, meus irmãos, que a saúde emocional de Ana foi abalada, pelo menos de duas maneiras. Primeiro, por uma vergonha social, e segundo, por conflitos internos, domésticos, ali no seio da sua própria família. Como assim conflito, vergonha social? É porque naquela época, no Antigo Testamento, naqueles dias de Ana, era uma vergonha muito grande para uma mulher. Mais que uma vergonha, era uma maldição. Uma mulher que não pudesse engravidar, que não pudesse gerar filhos. Se por um lado era bênção, como dizia lá em Deuteronômio, a família, a mulher gerar filhos, por outro lado, não fazê-lo era uma maldição. Havia uma pressão social, e Ana sofria nas suas emoções com essa questão desse estigma sociocultural de ser uma mulher estéril naquele contexto do Antigo Testamento. Era uma questão muito séria. De acordo com os padrões socioculturais de Israel daquela época, a mulher estéril, irmãos, era considerada maldita. Portanto, Ana sofria com essa realidade. Sua saúde emocional era abalada. Porém, mais que isso, nós lemos aqui no capítulo 1, nos versículos 6 e 7, que diz que a sua rival a provocava excessivamente para irritar. Então Ana tinha ali dentro da sua casa, ali no seu entorno, no seu círculo mais íntimo, ela tinha também uma perseguição, ela tinha ali uma provocação constante de Penina, pelo fato dela não poder gerar filhos. A palavra rival aqui, ela é comentada pelo Dr. Russell Norman Champlin, no seu comentário exegético. Ele explica sobre essa palavra rival, e ele diz que no hebraico, a palavra rival vem da mesma raiz do verbo vexar. Penina vexava Ana, e Ana era vexada. Por isso que o texto diz que Penina era considerada a adversária de Ana. Você sabe o que significa a palavra vexar? O verbo vexar? Em bom português, a palavra vexar significa causar tormento, atormentar, molestar, maltratar. Penina fazia isso com Ana, meus irmãos, diariamente. Penina fazia isso com Ana excessivamente. O versículo que nós lemos aqui, 7, na parte B, diz que todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra, Penina, a irritava, intencionalmente. Imagine vocês. O versículo diz todas as vezes, não a maioria das vezes, não algumas vezes, todas as vezes. Imagine você conviver com esse problema diariamente, tendo uma pessoa ali como uma pedra no seu caminho, na sua vida. O versículo 10 descreve como Ana se encontrava no momento em que ela foi orar. Diz assim: levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Temos que dar ênfase aqui para a amargura de alma e para a abundância de lágrimas. Falando sobre si mesma e sobre os seus sentimentos, Ana disse para o sacerdote Eli o seguinte: eu sou uma mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Meus irmãos, essa é a descrição do sentimento que permeava o coração de Ana. Indubitavelmente, ela tinha problemas na sua saúde emocional. Mas, finalmente, a crise de Ana também pode ser vista por um terceiro ângulo, do ponto de vista espiritual. Então, se ela sofria de uma crise na sua saúde física, também na sua saúde emocional, e agora nós vemos que na área da sua saúde espiritual. Mas deixe-me explicar bem isso, porque na sua saúde espiritual, Ana viveu dois aspectos. Primeiro, do ponto de vista pessoal, e segundo, do ponto de vista nacional, isso é,
de toda a nação de Israel. No aspecto pessoal, irmãos, a crise espiritual de Ana não era uma crise de aversão contra Deus. Precisamos entender bem isso. Não foi uma crise de rebeldia, de obstinação, de revolta contra o Senhor. Não, em absoluto. Não era uma situação de declínio espiritual que Ana estivesse vivendo, na qual ela se afastava do Senhor. Muito pelo contrário. A palavra diz que anualmente ela ia para Siló com o seu marido adorar. E foi nesse momento de crise pessoal que ela mais buscou ao Senhor. No verso 10 está dito: após terem comido e bebido, levantou-se, atitude, e com amargura de alma orou ao Senhor. Então você pode perguntar, mas onde é que está a crise espiritual de Ana? Sua crise espiritual era uma questão íntima com o Senhor. Era uma luta interna, na qual ela pedia a Deus que lhe retirasse aquele espinho na carne, aquele estigma, aquela doença, aquela impossibilidade de ser mãe. Ouça suas palavras dirigidas a Eli no verso 16. Capítulo 1, versículo 16. Ana, então, vai dizer assim para o sacerdote Eli: não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Era uma dor interna, irmãos, na sua alma. Era uma tristeza, uma luta que ela tinha com Deus, clamando, pedindo que Ele retirasse aquele seu espinho. É como Davi, quando ele orou ali no Salmo de número 13, e seria bom se você pudesse me acompanhar aí, essa dor, essa angústia interna que tem na vida daquele homem, daquela mulher, que clama diante do Senhor, diante de uma questão. Davi disse assim no Salmo de número 13: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o teu rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor meu Deus. Ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo: prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. Então era essa a dor, era a crise espiritual que Ana vivia. Mas no aspecto nacional, no aspecto da nação de Israel, havia uma outra crise espiritual que também afetava Ana. Nesse sentido, nesse contexto mais amplo, nesse contexto da nação, o doutor Richard Phillips, um erudito da Bíblia, ele diz que a esterilidade de Ana parece corresponder ao estado espiritual de Israel. A Bíblia relata que naqueles dias, lá por volta do ano 1100, 1050, ali, naquele período de momento histórico, diz ali o texto de Juízes, capítulo 21 e versículo 25, que não havia rei em Israel, e cada um fazia o que achava mais reto. Isso retrata a crise espiritual da nação. Isso resume, meus irmãos e minhas irmãs, as condições do Israel daquela época. O povo vivia uma nação de crise de liderança, e que era acompanhada por uma crise espiritual. E sendo assim, nós podemos afirmar que Ana também sofria pela situação da crise espiritual que estava ocorrendo em todo o país. Inclusive, na ocasião em que ela e o seu marido Elcana vão oferecer sacrifício ao Senhor, os sacerdotes responsáveis pelos serviços na casa do Senhor eram os filhos de Eli, Hofni e Finéias, conforme nós lemos aqui no capítulo 1, no versículo 3. Mas de acordo com o texto bíblico, no contexto imediato posterior, ali no capítulo 2, eles não se importavam com o Senhor, Hofni e Finéias. Na prática diária das suas funções sacerdotais, cometiam um muito grande pecado contra o Senhor. Isso está aí no capítulo 2, dos versículos 12 a 17. A crise espiritual
ela chegou ali também em Siló, chegou ali no templo onde Ana e seu esposo foi adorar. Mas é interessante perceber que, não obstante a sua crise física, na saúde, na sua crise emocional e na crise espiritual, no seu conflito interno e na situação que vivia a nação, não obstante a tudo isso, Ana não deixou de ir ao templo buscar a Deus. É interessante observar, porque ela não ia para lá para ver o sacerdote, para ver os seus filhos, ela foi até lá para buscar a Deus. Isso é maravilhoso, isso fala muito ao meu coração, meus irmãos. Ela tinha motivos para não ir, ela tinha desculpas para não ir, não obstante, apesar de tudo, apesar da sua crise, Ana foi ao templo. Mas o que mais me encheu o coração no estudo dessa palavra, meus irmãos, o que mais impacta a nossa alma é a fonte ou a causa da esterilidade de Ana. Isso é muito notório nessa passagem. Eu queria ler com vocês de novo, no capítulo 1, nos versículos 5 e 6. Preste bastante atenção no que diz aí nesse texto. Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava. E aí vem, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A fonte de todos os problemas de Ana, a causa maior e suprema, a razão máxima, está escrito aí, irmãos. Versículo 6, a sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Perceba que o Senhor, o próprio Deus, era a fonte ou a causa da esterilidade de Ana, e por conseguinte, de todos os demais problemas. Cada lágrima que ela vertera, cada choro, cada momento de dor, de tristeza, de angústia que ela passava, por trás de tudo isso, da sua crise, do seu problema, por trás de tudo isso, estava a soberana vontade de Deus. A soberania de Deus se estava revelando naquela situação. Esse mesmo versículo 6 do capítulo 1, na Nova Versão Viva em português, está traduzido assim: acontece que Penina piorava a situação, porque provocava Ana continuamente para deixá-la irritada, pelo fato de o Senhor não lhe permitir ter filhos. Meus irmãos, eu disse, a esterilidade era uma vergonha no tempo do Antigo Testamento. Era motivo de choro, de pranto, de dor para uma mulher naquele tempo. Mas o texto deixa claro que Deus, o Deus soberano, era o responsável pela esterilidade de Ana. O texto nos informa claramente que Ana era estéril, não infértil, como já expliquei. O texto não diz isso, que ela tinha problemas de incompatibilidade genética com seu esposo. Não diz que Ana sofresse alguma disfunção hormonal ou falência orgânica temporária. Não, está escrito, ela era estéril. E está escrito também que a causa da sua esterilidade era a vontade do Senhor. Era o desejo do Senhor. Era a soberania de Deus. Isso é muito forte. Mas nós estamos estudando aí com o presbítero Marcelo e com o presbítero Fortunato, no módulo 1, estamos vendo algumas doutrinas, especialmente a doutrina da soberania de Deus, e aqui fica estampado isso. Mas quando a gente fala da soberania de Deus na criação, não é? Em coordenar, em ordenar todas as coisas, no seu cuidado, é muito lindo, mas quando nós vemos a soberania de Deus, trazendo uma dor ao sofrimento, trazendo uma certa vergonha, um certo estigma, como no caso de Ana, meus irmãos. É preciso ser crente, é preciso confiar mesmo na Escritura e saber que, ainda nesse contexto de crise, Deus é soberano sempre. O Dr. Russell Champlin, por sua vez, novamente citando, quando ele está aqui fazendo o comentário do primeiro livro de Samuel, ele fala sobre essas doutrinas da soberania de Deus que ficam estampadas em todo o livro.
Fala sobre a doutrina do pecado, sobre a doutrina do pacto davídico, mas a soberania de Deus se manifesta em várias partes dessa história e desse livro. É nesse sentido que nós podemos afirmar que Ana estava inserido no contexto da crise espiritual de Israel, que afetava os moradores de toda a nação. E alguém vai dizer que a esterilidade de Ana era como uma parábola, uma figura do que acontecia com Israel. João Crisóstomo, o grande pregador da igreja primitiva, escreveu sobre a tristeza de Ana. Ele disse: mesmo que estejamos sofrendo aflição e dor, mesmo que o problema pareça insuportável para nós, não fiquemos ansiosos ou tomados de medo, mas esperemos a providência de Deus. Afinal de contas, Ele é bem consciente de quando é o momento para que o que está nos causando depressão seja removido. Não foi por ódio, de fato, nem por desgosto que Deus fechou o ventre de Ana, mas para abrir para nós as portas para os valores que a mulher possuía e para vislumbrarmos as riquezas de sua fé e percebermos que ela se tornou mais fértil por causa disso, porque do seu ventre veio quem? Samuel. E daqui a pouquinho nós vamos ver isso e o impacto que isso trouxe em toda a nação e até nós através da história bíblica. Mas depois de falarmos sobre a crise, é hora de vermos o caminho que Ana percorreu até a sua conquista. Vejamos, a conquista de Ana se deu, em primeiro lugar, pelo caminho da oração. E nós estamos aqui nessa tarde, nesse culto de todas as segundas-feiras de oração. É muito oportuna essa palavra, meus irmãos. A conquista de Ana se deu pelo caminho da oração. Porque ela, como eu disse, a despeito da sua dor, apesar da sua crise profunda, Ana, diz a palavra no versículo 10, levantou-se. Ela teve uma atitude, levantou-se e, com amargura de alma, é verdade, mas buscou o Senhor. E essa expressão amargura de alma, irmãos, essa expressão bíblica aqui, ela vai aparecer, é o mesmo verbo que aparece lá em 2 Reis, no capítulo 4, nos versículos 8 a 37. Você se lembra daquela história lá do profeta Eliseu, quando ele ressuscitou o filho daquela mulher rica da cidade de Sunem? Vocês se recordam que quando o menino estava morto em casa, ela se dirige até o profeta e quando o encontra, ela se joga aos seus pés. E diz o texto que Geazi vai tentar quitá-la dos pés ali do profeta Eliseu. Ele disse assim, não faça isso, deixe ela aí. Porque diz ali o texto que o profeta diz assim, a sua alma está em amargura. É a mesma palavra que aparece aqui agora. Em outras palavras, a dor da alma, da amargura de Ana, era exatamente como a dor de uma mãe que perdeu o seu filho. Irmãos, irmãs, somente quem já perdeu um parente próximo, um pai, uma mãe, um filho, uma filha, só quem já teve essa experiência triste, difícil, é que sabe, é que entende o que é essa dor de amargura de alma. Era essa dor que Ana estava sentindo. Não obstante, ela entrou pelo caminho da oração. O texto diz, orou ao Senhor. Esse é o caminho que todos nós precisamos percorrer, meus irmãos. O caminho da oração. Olha, eu poderia falar muito sobre a oração, mas eu separei aqui algumas frases que, de maneira resumida, pode nos exortar enquanto a este caminho precioso da oração. Quero começar citando Matthew Henry. Ele escreveu dizendo, a oração veio do coração dela, falando da oração de Ana, assim como as lágrimas vinham dos olhos. É uma oração que sai do interior, do âmago, não são apenas palavras, não são apenas repetições mecânicas, mas que vem do interior, que vem da alma. Por isso ela disse, estou derramando a minha alma diante do Senhor. E Charles Spurgeon,
dizia que sussurros, como este de Ana, sussurros que não podem ser expressos em palavras, são frequentemente orações que não podem ser recusadas, porque saem do âmago, saem do coração, aleluia, como no caso de Ana. Há uma outra frase de Spurgeon sobre a oração. Ele declara que nosso Deus não somente ouve a oração, mas Ele tem prazer em ouvi-la. Isso é maravilhoso, meus irmãos. João Calvino escreveu, dizendo: a oração é o antídoto para todas as nossas aflições. Seja qual for a crise, seja qual for o tamanho, a dimensão, a intensidade da dor, o caminho para a vitória, para a conquista, é a oração. Nesses dias, nesses tempos que tenho estudado com os irmãos e com outros, e tenho me maravilhado muito, tenho aprendido muito, um dos teólogos que estou lendo bastante é C.R. Sproul. E ele escreveu um livro intitulado A Oração Muda as Coisas. E nesse texto Sproul vai dizer, em palavras simples, a oração tem um valor, tem um lugar vital na vida do cristão. Alguém pode orar e não ser um cristão, mas alguém não pode ser um cristão e não orar. Repito, a oração tem um lugar vital na vida do cristão. Alguém pode orar e não ser um cristão, mas alguém não pode ser um cristão e não orar. O caminho para ir da é o caminho da oração. A soberania de Deus na vida de Ana, meus irmãos, fica evidente também pelo nome com o qual ela se dirige a Deus, aqui na sua oração. Ela diz, Senhor dos exércitos. E é interessante notar isso, que nesse seu momento de oração, não apenas uma oração seca, vazia, mas o texto diz que ela chorou, e chorou abundantemente, porque perseguida por Ana perseguida por Penina, e esmagada em seu próprio coração por causa da sua esterilidade, Ana estava à beira da histeria, segundo o Dr. Champlin. Ela estava à beira de um ataque de choro. Ela misturava suas orações com a sua imensa tristeza, implorando a Jeová, ao Senhor dos exércitos, que revertesse a triste condição de esposa sem filhos. Ana orou, chorou abundantemente ao Senhor dos exércitos. Como Ana, Davi também costumava chorar na presença do Senhor. Como Ana, Davi também sabia que Deus, o Senhor dos exércitos, o atenderia. Por isso ele escreveu essa linda poesia no Salmo 56, no versículo 8. Recolhestes as minhas lágrimas no teu odre. Oh, meus irmãos, que o Espírito de Deus venha infundir em nós essa certeza da convicção da oração. Louvado seja Deus por isso. Quando Ana ora, Senhor dos exércitos, ela reconhece o senhorio absoluto de Deus. É interessante notar, esta é a primeira vez que ocorre esse título de Deus aqui na Bíblia, Senhor dos exércitos. Ele aparece cerca de 10 vezes no livro de 1 e 2 Samuel. E é um termo muito comum nos textos bíblicos. O hebraico, Jeová Sabaoth, com frequência, também pode ser traduzido como o Senhor Todo-Poderoso. 230 versículos do Antigo Testamento contêm essa expressão. Senhor dos exércitos refere-se ao comando que Deus tem sobre todos os exércitos, mas especialmente das legiões do céu. Descreve o seu poder onipotente. O dicionário Moody traz a seguinte nota explicativa nesse verso, irmãos. Ele diz assim, Ana usa um título para Deus, o líder dos exércitos da terra de Israel e o comandante dos exércitos celestiais, tanto dos corpos celestiais, do sol, da lua, das estrelas, quanto de todos os seres. Este título aplica ao nome divino de Jeová, proclama sua soberania universal.
Irmãos, a soberania de Deus na vida de Ana fica clara, fica patente pelo nome com o qual ela se dirige a Deus em oração: Senhor dos Exércitos. E o mais lindo e o mais maravilhoso é saber que o Deus de Davi, que o Deus de Ana, que o Deus da Bíblia é o nosso Deus, é o teu Deus, o Senhor dos Exércitos. A Ele seja a glória para sempre. Eu tive uma experiência e eu gostaria de dividir com vocês, para ilustrar um pouquinho sobre essa oração de derramar, essa oração de amargura, de angústia. Eu já falei para os irmãos, em dezembro de 2018, fui com a minha família lá para um país do sul da Ásia. Nosso projeto era ficar um período longo, e morávamos numa cidadezinha lá no extremo norte do país, próximo ali à cordilheira do Himalaia, lá nas montanhas, e lá começamos o nosso ministério, a nossa vida, desde 2018, dezembro, todo o ano de 2019, tudo transcorria muito bem, até que na metade do ano, nós começamos a nos ver envoltos em certas crises, assim como Ana. Crise na área da saúde, a minha esposa tinha uma crise de enxaqueca crônica, entre outras coisas, uma insônia aguda, algumas crises na sua saúde física, emocional. A minha filha contraiu febre tifoide. Meu filho também com crises, choque transcultural, problemas financeiros, uma série de situações, como nós lemos aqui na definição, começaram a ocorrer, mudando o transcurso de todo aquele projeto, de anos de trabalho, de preparação, uma pressão espiritual enorme sobre nós, uma crise espiritual terrível, angústia, noites em claro, sem dormir. E eu me lembro de um dia, por volta de 6, 7 horas da noite, eu costumava sempre caminhar à noite na avenida, caminhava à noite e ali, fazendo a minha caminhada, e caminhada de oração, chorando e vigiando por causa dos macacos que sempre nos atacam, ali naquela cidade, naquele país. Mas eu me lembro que em determinado momento eu estava numa angústia e eu me lembrei dessa história de Ana. E como ela, eu derramei o meu coração diante do Senhor dos Exércitos e pedi a Ele que tivesse misericórdia de nós. E eu me lembro, meus irmãos, que eu precisava de ajuda, eu precisava de desabafar com alguém, de falar com algum amigo. E eu escrevi 3 nomes e tentei contactar através da internet. E a comunicação nesse país para o Brasil é complicado. O governo, ele acompanha, ele restringe, as comunicações não podem ser tão abertas. Mas eu me lembro que, com o primeiro amigo que eu falei, um pastor lá de Brasília, da primeira igreja no Guará 2, ele não estava mais ali, estava em São Paulo, e ele não pôde me atender. A segunda pessoa com que eu falei, também um amigo de Belo Horizonte, ele tinha feito uma cirurgia, não podia me atender. O terceiro nome da lista, um presbítero também, da Igreja Presbiteriana de Guará 2, em Brasília, ele me atendeu. E ali eu comecei a conversar com ele, e já logo nos primeiros minutos, ele viu como estava a minha alma, exatamente como a alma de Ana, uma crise terrível, e ele disse assim: Elias, nós não podemos conversar abertamente por esse canal, e eu estou vendo a situação que você se encontra, eu vou fazer o seguinte, eu vou aí para conversar com você. E quando ele disse isso, eu disse assim: mas querido, eu não estou no Brasil, você talvez esteja pensando que eu estou em Minas, você não sabe, você não lembra onde eu estou? Ele disse: não, eu sei onde você está muito bem, mas é que o Espírito de Deus me disse para eu ir aí conversar com você. Eu quero te abraçar, eu quero te ajudar, eu quero te socorrer. Meus irmãos, e dentro de algumas semanas, aquele pastor, aquele amigo, ele ajustou a sua agenda, ele tomou todas as providências e ele foi até a cidade, ao país onde nós estávamos, lá no outro lado do mundo, na Ásia, e lá ele foi como um enviado de Deus, para naquele momento em que nós estávamos numa crise terrível,
ali nos abraçou e orou conosco ao Senhor dos Exércitos. E Deus enviou o socorro de maneira maravilhosa, oportuna, de maneira grande, como o Senhor sabe fazer sempre. Por isso o caminho da oração é um caminho certo, é um caminho seguro, é um caminho pelo qual nós podemos trilhar, seja qual for a crise, nós podemos entrar pelo caminho da oração, porque a conquista será certa. Mas em segundo lugar, e já adiantando um pouquinho mais, o caminho que Ana trilhou da sua crise à sua conquista, também foi o caminho da piedade e da devoção. Porque ela disse: se me deres um filho varão, ao Senhor o darei. Ana decide em seu coração que o filho não seria somente seu, mas também seria para o Senhor e seria para sempre. E é nesse sentido também que, uma vez mais, Ana agora é uma parábola, é uma analogia para Israel, porque através de Samuel, o filho que Deus deu para ela, também foi um filho que Deus enviou para Israel, para abençoar aquela nação. A conquista de Ana, além do caminho da oração e da humildade, da piedade, ela também entrou pelo caminho da humildade. A Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 5, Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. O Dr. Martin Lloyd Jones escreveu sobre a humildade e ele disse: a humildade está entre as principais de todas as virtudes cristãs. Ela é a marca registrada do filho e da filha de Deus. Por isso que Ana percorreu o caminho da humildade. Mas além da oração, da piedade, da humildade, Ana também trilhou o caminho da lealdade, porque o texto nos informa e nós lemos que ela cumpriu o seu voto ao Senhor. E em quinto lugar, o caminho que Ana trilhou para a conquista foi o caminho da adoração. Primeiro, o caminho da oração. Segundo, o caminho da piedade. Terceiro, o caminho da humildade. Quarto, o caminho da lealdade. E finalmente, o caminho da adoração. O versículo 28 que nós lemos diz que eles adoraram ao Senhor. É bem verdade que essa foi uma adoração cerimonial, de consagração de Samuel, e conforme todas as prescrições da lei. Mas Ana, meus irmãos, minhas irmãs, Ana ofereceu também sua adoração particular. E ela escreveu uma belíssima poesia, que está aí no capítulo 2, dos versículos 1 a 10, que é conhecido como o Cântico de Ana. E nessa adoração, Ana exalta de forma magnífica a singularidade, a grandeza e a soberania de Deus. Ana disse: não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti. O Senhor é o que tira a vida e a dá, exaltando a soberania de Deus. O Senhor faz descer a sepultura e faz subir, soberania de Deus. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Que nós possamos aprender como Ana, meus irmãos, o caminho da adoração. Finalmente, eu queria então destacar que nessa trajetória de Ana, da crise à sua conquista, por meio da oração, por meio da devoção, da humildade, da lealdade e da adoração, nós podemos aprender algumas lições práticas para a nossa vida. E estamos agora caminhando para o final da mensagem. Então, eu quero que você perceba e guarde isso no seu coração. Lições práticas que nós podemos aprender através da história de Ana. Primeiro, Ana se voltou para o Senhor em sua necessidade. Como ela, nós devemos fazer o mesmo. Você está passando por alguma necessidade, irmão? Você está passando por alguma necessidade, irmã? Alguma crise? Se sim, faça o que Tiago ensinou. Está alguém entre vós sofrendo? Faça a oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Foi o que Ana fez. Que nós possamos aprender com ela nessa tarde.
que nós possamos nos voltar para o Senhor em nossa necessidade. Mas em segundo lugar, Ana se voltou para o Senhor sabendo quem Deus é. Isso é importante, irmãos. Ela orou ao Senhor dos exércitos, ao soberano. O profeta Oséias, ele asseverou, dizendo: vinde, tornemo-nos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou, Ele nos sarará, fez a ferida e a ligará. Então volte-se para o Senhor, sabendo quem Deus é. Aleluia. Em terceiro lugar, Ana se voltou para o Senhor, sabendo quem ela era. Não apenas quem era Deus, mas sabendo e consciente de quem ela era. E ela se referiu a si mesma como uma humilde serva de Deus, no capítulo 1, no versículo 11. Que nós possamos, cônscios de quem nós somos, conscientes da nossa pequenez, nos voltar para Deus, sabendo quem Deus é. Mas em quarto lugar, Ana se voltou para o Senhor, sabendo o que ela queria. Ela queria um filho varão. E ela não teve medo de pedir isso ao Senhor. Tiago ainda, ele escreveu: nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Então que nós possamos aprender. O que é que você está precisando hoje, aqui e agora? Seja para você, seja na sua família. Qual é a sua necessidade? Dirija-se a Deus, meu irmão, minha irmã, consciente, sabedor e sabedora de quem Deus é. Eu dou eco às palavras do patriarca Jó, quando no capítulo 42 ele vai dizer: eu sei que tudo podes, e nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. Finalmente Ana se voltou para o Senhor e orou, tendo em vista a vontade de Deus. Essa foi a natureza do voto que ela fez. Ela disse: ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida. Finalmente, e como última lição prática, Ana soube desfrutar da sua bênção. Isso encheu o meu coração de alegria quando eu estudava essa passagem, irmãos. Porque às vezes nós recebemos uma bênção de Deus, seja ela qual for, mas desfrutamos tão pouco dela. Já logo estamos pedindo outra bênção. Precisamos ser gratos e aprender a desfrutar de Deus. Sabe, cada vez que eu tenho a oportunidade de tomar um banho na minha casa, aquele chuveiro quentinho, aquela água gostosa, irmãos, eu agradeço a Deus, porque quando eu estava lá na selva com os indígenas, eu não tinha essa possibilidade. Quando eu estava lá no extremo do outro lado do mundo, às vezes eu não tinha certas comodidades que nós temos aqui, que são bênçãos. E às vezes nós ficamos pensando em bênçãos grandes demais, porém, tudo que vem de Deus é bênção. Aprendamos, pois, a desfrutar delas. Ana tirou um tempo para desfrutar do seu filho Samuel. Ela disse para o seu esposo: olha, eu não vou subir esse ano não, eu vou ficar com ele, eu vou até que ele se desmame, e segundo a tradição, até os 2 ou 3 anos. Ana ficou 3 anos desfrutando da sua bênção. Que o Senhor nos ajude a desfrutar das nossas bênçãos. Que o Senhor venha aumentar o nosso nível de satisfação espiritual das bênçãos que Ele nos concede, e que nós sejamos gratos como Ana foi grata. Concluo dizendo o seguinte para vocês nessa tarde: como Ana, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, nós também temos as nossas crises, não é verdade? Sim, temos nossas crises. Nas finanças, nos relacionamentos, na vida profissional, na saúde física, na saúde emocional e até na saúde espiritual, seja como indivíduo, como família, ou até mesmo como igreja ou como nação. Portanto, que nós possamos, então, seguir os passos de Ana, essa mulher virtuosa, cujo nome significa graça. Que nós possamos, pelo nome e pelos méritos de Jesus Cristo, receber a graça de Deus, meus irmãos, minhas irmãs, para trilharmos o mesmo caminho percorrido por Ana, para que, como ela, nós também passemos da crise à conquista.
Eu desejo e oro, queridos irmãos, querida igreja, para que o Espírito Santo nos ajude a percorrer cada dia o caminho que Ana percorreu, indo da crise à conquista. O caminho da oração, da devoção, da humildade, da lealdade ao Senhor e da adoração ao Deus soberano. Termino com as palavras do apóstolo João. Esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. 1 João capítulo 5, versículo 14. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.